A nomeação de delegados paroquiais e dos serviços foi de suma importância para este processo sinodal. Durante os meses em que decorreu a consulta ao povo de Deus, eles foram incansáveis a organizar, promover e acompanhar os grupos que lhes estavam confiados. Foram o elo de ligação entre a equipa diocesana e o povo de Deus. Por isso, não podíamos deixar de, neste momento, lhes dar a palavra. Assim, vamos começar por escutar o delegado Frei Rui Lopes, frade dominicano da comunidade de Fátima, membro do Conselho Presbiteral, que acompanhou as congregações e ordens religiosas. Vamos ouvir o seu testemunho relativamente a esta caminhada. Sr. Dom José, Sr. Vigário-Geral, caros amigas e amigos, a minha primeira palavra será um agradecimento muito sentido e profundo à equipa diocesana e ao seu trabalho. Ela foi, para aqueles que tinham missão de animar esta reflexão de caminhada sinodal, um sustento, um apoio permanente e uma ajuda. Mas neste momento de agradecimento eu gostava de sublinhar um aspecto que me toca muito, nesta forma como a equipe lidou com os delegados e promoveu esta reflexão. E essa atitude chama-se flexibilidade. Eu rezo muitas vezes, todos os dias, ao Espírito Santo, com aquelas palavras da sequência, que o Espírito Santo quebre o que é rígido, se calhar porque eu tenho tendência a alguma rigidez. E de facto a equipa, com uma flexibilidade admirável, que é fruto do Espírito, com certeza, ajudou-nos na nossa caminhada. Agradeço também o convite que me fizeram de testemunhar, que é sempre um risco convidar um frade pregador, mas aceitei o convite. E é um risco porque nós temos a nossa cabeça um bocadinho formatada, a nossa maneira de pensar. E por isso o meu testemunho vai no sentido de responder a uma questão. Foi importante, é importante de facto, o processo sinodal e este caminho sinodal? Como faria São Tomás, a primeira palavra é assim um bocadinho negativa. Parece que não. De facto, foram parcos os testemunhos e as respostas do ponto de vista da vida consagrada aos diversos inquéritos, com muitas justificações. As nossas comunidades religiosas na Diocese de Leiria e Fátima, particularmente aquelas que estão em Fátima, são comunidades frágeis, pequenas, com pessoas envelhecidas. E mesmo aquelas que têm mais dinâmica, as sucessivas fases da pandemia levou a que muitas comunidades, quando queriam começar uma reflexão, depois lá me diziam: Frei Rui, não podemos fazer nada, ficámos doentes. Isso leva a que os resultados fossem, de facto, limitados. Mas, apesar deste aspecto que nós poderíamos pensar numa primeira imagem negativo, houve duas coisas que me tocaram muito no caminho sinodal e na sua adesão por parte das congregações e ordens da Diocese. A primeira coisa que me sustentou muito nesta função que tive de animar as comunidades à reflexão e a fazer caminho sinodal, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma frase do Padre Congar no seu livro Verdadeira e Falsa Reforma da Igreja, em que dizia, e diz uma coisa que é importante: as reformas, as mudanças,
levam muito tempo e exigem grande paciência até que possam dar frutos na Igreja. De facto, o Santo Padre, ao dizer que o caminho da Igreja no século XXI é um caminho sinodal, dá-nos bem a consciência de que estamos a encetar um caminho que, como ainda agora ouvimos, não chegamos ao seu termo. Antes, estamos ainda a dar os primeiros passos. Outro dado que me tocou muito foi, e permitam mesmo os consagrados e consagradas que estão aqui que sublinhem isso, a resposta muito significativa das comunidades de vida contemplativa da Diocese. Elas foram fiéis, algumas comunidades, até ao fim, na resposta aos inquéritos. Perceber que no coração da Igreja e no coração da Diocese estão estas comunidades vivas, que fazem palpitar o seu coração ao nível da caminhada diocesana, foi para mim um sinal muito positivo que eu não gostaria de deixar de realçar. A segunda coisa que me ajudou também nesta caminhada foi as reuniões, os encontros que eu pude fazer com algumas comunidades religiosas, e não só, em que as irmãs, particularmente irmãs, tomaram a palavra, e às vezes não é fácil, no seio de uma comunidade religiosa, tomar a palavra, e falaram, e disseram da sua justiça, e manifestaram o seu sentido de Igreja que tocava os seus corações. É por isso que, apesar dos parcos resultados dos inquéritos, há uma vida, há um desenvolvimento, há um projeto, há um amor, sobretudo, que as comunidades de vida consagrada manifestaram. Mas agora, para mim, é testemunho tem alguma coisa sempre de pessoal. O que é que este caminho a mim me levou a descobrir, e particularmente no diálogo e na aproximação com as irmãs e os irmãos de vida consagrada da nossa Diocese? A primeira coisa que eu descobri, ou melhor, que eu revivi, e que é para mim sempre novidade e sempre força. A primeira dimensão que eu gostava, pois, de sublinhar seria esta. Descobri, alento e amo uma Igreja que escuta a palavra de Deus. O processo sinodal está ligado, na sua raiz, à escuta da palavra. Nos encontros que pude realizar sobre este processo, foram para mim um convite a reler a palavra de Deus como inspiração para este caminho. Muitas vezes a palavra de Deus, noutros contextos e noutras reuniões, era alguma coisa que se fazia quase fora do sentido da reflexão. Os encontros que realizei foram para mim convite a reler a palavra de Deus como inspiração para o caminho que a Igreja deve trilhar. Recordo em todos os textos, porque tocam a nossa vida de consagrados, a escolha de Matias para substituir Judas, a abertura da primeira comunidade cristã aos gentios na pessoa do centurião Cornélio, o problema que ainda hoje teremos na missa da circuncisão e a resposta como a Igreja, de uma forma inspiradora e criadora, respondeu. E certamente o caminho de Emaús que dá sentido à nossa caminhada de hoje. Uma Igreja que reflete o seu ser a partir da escuta da palavra foi qualquer coisa que eu gostaria de sublinhar como um valor extremamente positivo e único para a nossa caminhada. Um segundo aspecto. Começamos muitas vezes os nossos encontros
com oração preparatória. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Perceber no caminho sinodal a importância da força do Espírito e do seu sopro. Perceber, como dizia Santo Hipólito, que o Espírito, que na Igreja floresce o Espírito, coloca-nos diante do desafio permanente que é o Espírito de Deus. E creio que isto não foram para nós palavras ocas. Na história da Igreja, quando ela é mais fecunda, é quando ela se coloca disponível à ação do Espírito Santo. E então as coisas tornam-se fecundas. Vemos na Igreja Apostólica, vemos nas expressões missionárias de ontem e de hoje, vemo-lo nos concílios e vemo-lo nos nossos fundadores e fundadoras das nossas famílias religiosas. O Espírito Santo ilumina e queima o coração. E em muitos destes encontros eu senti que ele continuava a queimar o nosso coração, a infundir coragem, quanto dela precisamos, a inspirar decisões, a fortalecer-nos nas dificuldades. Por muitas vezes os nossos encontros tocavam depois a nossa própria vida de consagrados em comunidade. E perceber como o Espírito de Deus continua a queimar os corações, a gravar no nosso coração a sua força. Terceiro, o caminho sinodal é para nós a descoberta de uma Igreja que escuta o homem e a mulher de hoje, que escuta os de dentro e os de fora, que escuta sem interromper, e o método que utilizamos é tão belo e tão forte para isso. Sabem que numa comunidade religiosa é difícil a escuta mútua. Muitas vezes, tal como na Igreja em geral, apresentamos sentenças profundamente condenatórias, muitas vezes, e temos de o reconhecer, mas não escutamos. O tempo do caminho sinodal interpelou-nos a nós consagrados a dar espaço e a construir estruturas cada vez mais eficazes na escuta, como uma nota importante do caminho que a Igreja nos propõe a todos nós nas suas diversas dimensões. Quarto, percebemos neste caminho sinodal a força da palavra comunhão. É uma nota muito importante. Às vezes pode parecer que ficamos na crítica, às vezes pode fazer parecer que queremos que as nossas opiniões, porque maioritárias, se imponham a minorias. Às vezes queremos tomar as rédeas do futuro e perceber que no caminho sinodal a Igreja nos aponta o caminho da comunhão, que é o seu motor. A Igreja é, antes de mais, um mistério de comunhão. E creio que o caminho da sinodal nos deve levar a perceber e a construir uma Igreja de cada vez maior comunhão, na qual todos nós devemos ser promotores dessa mesma comunhão, na pessoa, ligados à pessoa do sucessor de Pedro e aos bispos de forma particular. Por último, outra nota do caminho sinodal. Fazer uma Igreja em que todos possam tomar a palavra. Como sabemos muito bem, uma das doenças da Igreja, ainda não totalmente ultrapassada, é o clericalismo.
Reconheço que o clericalismo tem abafado a voz de muitos cristãos. Também a voz da autoridade, no nosso caso de consagrados e consagradas. Mas comprovamos que em muitos grupos, em muitas comunidades, não é invulgar que não se deem condições para que todos possam tomar a palavra. Muitos impedimentos têm levado os irmãos a exprimir o seu ponto de vista. O caminho sinodal visa, ajuda-nos a todos, também a nós religiosos, a perceber e a tomar consciência da voz de cada um como voz de Deus que deve ser acolhido e de que nenhum de nós tem o monopólio da verdade e que não podemos acorrentar o espírito. Certamente que aquilo que disse é muito incompleto. O elenco poderia continuar, mas foi o que se me oferece dizer nesta fase de caminho sinodal e na forma como ele toca as comunidades dos consagrados e consagradas. Recordamos que sínodo quer dizer caminhar com, o que nos transmite uma ideia da Igreja que não deve cansar-se de caminhar, porque há sempre caminho a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei Rui Lopes. A maior parte dos delegados sinodais provém das paróquias também. Foram muito poucas as que não apresentaram. Cada uma se organizou à sua maneira, com mais ou menos grupos, em espaços da igreja ou em casas de famílias. Fez-se uma bela experiência de igreja, que caminha e ouve cada um. Para dar o seu testemunho do processo sinodal, da forma como foi sentido e vivido na sua paróquia, convidámos a delegada da paróquia de Monte Redondo, Ana Bem. A ela a palavra. Boa tarde a todos. Não sou pregadora, sou uma mera leiga. Vos traz aqui algumas palavras que saem do coração e que não percebe nada de protocolo e por isso sintam-se todos cumprimentados. No nosso dia-a-dia andamos tão distraídos e apressados e os ruídos são muitos. Estamos em modo automático, robotizados. As nossas palavras são superficiais, vazias de sentimentos. Não temos paciência nem disponibilidade para nos relacionarmos corretamente com os outros. Apenas arranjamos tempo para criticar e julgar, mas não para ouvir, não para escutar. O ruído é tanto que deixamos de ouvir as bonitas melodias que estão ao nosso redor e que estão também dentro de nós, na nossa alma. É muito comum darmos a nossa opinião em tudo, mas não darmos a opinião de escutar o outro e tudo o que ele teria para nos dizer. E assim, nesta vida apressada, em que acordamos já atrasados, vamos afastando-nos uns dos outros e de Deus. Porque quando não ouvimos o outro, não podemos ouvir Deus. Depois surgem os problemas complicados da vida, o afastamento, a solidão, a intolerância, o egoísmo, a doença. E aí procuramos o silêncio, a natureza, o mar, um santuário. Porque no silêncio encontramos as respostas aos problemas e às inquietações. No silêncio da alma, começamos a ouvir coisas que nunca antes tínhamos ouvido e começamos a discernir e a resolver. Começamos a ver com maior clareza. Papa Francisco vem nos dizer tudo isto com outras palavras. A Igreja precisa de ajuda, precisa de renovação e ele convoca-nos a todos para esta missão. O Papa não quer uma Igreja-museu com muito passado e pouco futuro. Ele quer uma Igreja mais próxima, mais peregrina, mais à imagem de Jesus Cristo
e mais unida como eram as primeiras comunidades cristãs. Uma igreja que encontre na escuridão uma luz ardente, uma igreja que se consiga abstrair do ruído e que ouça mais no silêncio, uma igreja que caminha em conjunto, que ouça todos, nas suas diferenças, e isso só faz sentido se o caminho for em união uns com os outros e não uns contra os outros. O Papa Francisco convida-nos a voltar ao silêncio do nosso coração e ouvir, escutar o sopro do Espírito Santo, que como o vento sopra onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ele pede-nos para caminharmos juntos. Se escutar é o método, discernir é o objetivo, então a participação é o caminho. Fomentar a participação leva-nos a envolver outros que têm opiniões diferentes das nossas. Ouvir aqueles que têm os mesmos pontos de vista que nós não dá frutos. O diálogo implica encontrar-se com opiniões diferentes. O discernimento é uma graça de Deus, mas requer o nosso envolvimento humano de formas simples. Rezar, refletir, prestar atenção à disposição interior, escutar e falar uns com os outros de forma autêntica, significativa e acolhedora. E só com isto em mente podemos resolver qualquer problema. Assim, entramos todos nesta missão. A nossa paróquia de Monte Redondo estava num processo de mudança. O nosso pároco é recente, muito dinâmico e com muita vontade de fazer. E viu neste processo uma grande oportunidade de trabalhar as fragilidades sentidas por todos na nossa paróquia. Ele foi o grande impulsionador deste processo todo e desde o primeiro momento que nos fez caminhar juntos, logo a começar com a forma de escolher o delegado da nossa paróquia. Em todas as Eucaristias dominicais, foi explicando o que significava todo este processo. A comunidade foi-se habituando à palavra sínodo e sinodalidade. O pároco foi também apelando para que as pessoas, de forma anónima ou não, lhe fizessem chegar nomes de pessoas que achassem que tinham o perfil para esta missão. Os nomes foram chegando e a escolha foi feita pelo maior número de votos. O nosso pároco faz o convite, que é aceite, e aqui estou eu. Em conjunto faz-se o levantamento de expectativas e possíveis dificuldades de todo o processo. Pretende-se chegar ao maior número possível de pessoas. Se o objetivo do sínodo é inspirar as pessoas a sonhar com a igreja que somos chamados a ser, a fazer florescer as esperanças, a estimular a confiança, a sarar feridas, a tecer relações novas e mais profundas, a aprender uns com os outros, a construir pontes e derrubar muros, a iluminar mentes, a aquecer corações e a dar força de novo às nossas mãos para a nossa missão comum. Sermos só dois a fazê-lo seria uma missão impossível. Assim, surgiu a ideia de criarmos uma equipa de subdelegados. Foram constituídos 8 grupos e dentro dos mesmos convidámos pessoas para fazer este processo com a delegada. Os grupos que constituímos foram CNE, escuteiros, pastoral familiar, coros e liturgia, Conferência São Vicente Paulo e seus beneficiários, Comissão das Capelas e Conselho Económico, Grupo de Jovens, Catequistas, Pais dos Meninos e Jovens da Catequese. Então, nós decidimos quem convidar para serem subdelegados. Precisaríamos de pelo menos 2 subdelegados por grupo, para que o trabalho fosse mais fácil e porque os grupos podiam ser grandes e precisaríamos de ter de dividir os seus elementos. Felizmente, todos os convidados aceitaram o desafio com muito espírito de missão e posso afirmar que foi um grande prazer e um orgulho trabalhar com todos. Sempre houve muita união entre ajuda, partilha e respeito. E foi apresentada à comunidade a equipa de subdelegados constituída por 12 elementos
tomou posse e recebeu também a sua vela. Sempre em união e principalmente em comunicação permanente, ora em encontros, ora em grupo do WhatsApp, definimos estratégias para atuar junto da nossa comunidade. Os subdelegados foram convidar as pessoas porta a porta e os apelos para constituir novos grupos ou para fazer parte dos grupos existentes era uma constante nas nossas Eucaristias dominicais. Que ninguém se sinta excluído, dizia todos os domingos o nosso pároco. O facto de estarmos em contexto pandémico veio dificultar muito o processo. Começámos o processo sinodal em plena nova vaga da pandemia, com mais confinamentos, e isso trouxe algum receio por parte das pessoas em estar. Mesmo assim, o nosso primeiro questionário conseguiu reunir uma amostra de 87 elementos. Depois de diversas peripécias, de subdelegados infectados, de grupos inteiros em isolamento, lá fomos caminhando e aprendendo a escutar o outro. O Espírito Santo foi soprando e a equipa diocesana também, com datas de prazos a cumprir. Esta equipa diocesana, que foi representada no grupo que estava a paróquia de Monte Redondo pelo João Duarte, também foi fundamental pela presença, pela constante formação, quer em reuniões via Zoom, em que fazíamos todos juntos os questionários e dissipávamos dúvidas e anseios abertas também aos subdelegados, quer através de partilhas enriquecedoras no grupo do WhatsApp, textos, vídeos e tantas outras partilhas que nos fizeram crescer na fé e neste processo todo. No final de cada questionário, os subdelegados enviavam sempre as suas sínteses para a delegada, que compilava toda a informação e a sintetizava. Todo o processo teve sempre o envolvimento do nosso pároco, mas sem qualquer interferência da sua parte, deixando-nos sempre trabalhar com grande autonomia e liberdade, mas estando sempre para o que era preciso, principalmente para as dificuldades e ansiedades. Depois de submeter as respostas sintetizadas na plataforma do Sínodo e andar a contar palavras porque havia limite de caracteres, outra grande dificuldade, a delegada partilhava com todos o documento criado, uma vez que o trabalho era e sempre foi em equipa e união. Só assim se consegue chegar mais longe. Sempre que havia marcação de nova reunião para a aplicação de outro questionário, informávamos o pároco, que colocava na folha paroquial, com esperança que pudessem ir mais pessoas. Todos foram convocados e todos os que queriam estar, estiveram. Na nossa paróquia existem 4 igrejas não paroquiais e, pensando que não, a comunidade vive muito a fé separada. Na tentativa de mudar essa situação e dando um passo para a sinodalidade, o grupo do coro e liturgia decidiu que cada questionário seria aplicado numa capela diferente. A partir desse momento, as pessoas criaram relações e de certeza que se sentirão mais incluídas no futuro, independentemente do local de culto onde estiverem. O sínodo na paróquia de Monte Redondo não aconteceu somente na aplicação dos questionários. Aconteceu nos momentos recentes, mais importantes da paróquia. Aconteceu quando os coros de todas as igrejas não paroquiais se juntaram para celebrar juntos o tríduo pascal, cantando numa só voz. Aconteceu na Via Sacra, em que algumas centenas de pessoas se juntaram e caminharam juntas com muita fé e vontade, como nunca antes. A paróquia começa a caminhar unida. Começamos a ser as pedras vivas do templo do Senhor. Pedras que, em vez de serem atiradas, ferindo e magoando, pedras que, em vez de serem usadas para construir muros que nos afastam dos outros ou que bloqueiam o nosso caminho e não nos deixam continuar o nosso percurso, se tornam pedras que, todas juntas, formam as paredes robustas de uma comunidade cristã. E isso só acontece quando há partilha, escuta, discernimento
união e, claro, um pastor que dê exemplo de fé e que una estas pedras, e isso está a acontecer. Como é óbvio, as dificuldades foram algumas: os prazos a cumprir, a pandemia, o inverno, as perguntas muito abertas, o tempo das reuniões, mas os resultados começarão com certeza a surgir. E agora que acabou todo este processo, paramos? O que queremos e podemos fazer para continuarmos a caminhar juntos? Foi a pergunta feita a toda a equipa do Sínodo de Monte Redondo, na reunião que tivemos no dia 28 de maio. Claro que não. Agora começa o trabalho verdadeiramente dito. Escutamos, discernimos e agora atuamos. A messe é grande e há que aproveitar estes operários. Estou certa que este processo dará frutos. Obrigada. Em outubro, iniciámos esta caminhada com o Sr. Dom António Marco. Hoje, temos connosco o Sr. Dom José Ornelas. Pessoas diferentes, mas a mesma missão. Por isso, é com profunda alegria que pedimos ao Bispo Leiria Fátima, nosso pastor, que nos dirija a palavra. E eu vou falar a seguir, e 2 sermões num dia seria muito, mas é com muita alegria que digo 2 palavras agora. Quando cheguei aqui, olhei para a Sé. Esta mesa aqui, algo diferente, não costuma ser assim. A gente usa a Sé com outra mesa, está aqui, já preparada. Mas pôr esta mesa aqui é importante, não é uma alternativa, é entender o sentido da mesa que nos reúne e também da Sé que nos acolhe, a casa de Deus. E acolheu-nos hoje de outra forma, que também eu estava um bocadinho insatisfeito nisto tudo se não tivéssemos visto e não tivéssemos estado ontem à volta de outras mesas. A tal história que eu digo sempre, joelhos debaixo da mesa. Com os joelhos debaixo da mesa, Jesus costumava sempre, era assim que ele fazia, partia o pão, sentavam-se à mesa, tanto durante a sua vida, como depois de ressuscitado. Leiam os Evangelhos, vejam quantas vezes Jesus se punha à mesa. É muito importante esta mesa aqui, porque é a mesa onde se fala, simbolicamente. Cada uma e cada um dos que falaram, não fizeram um discurso, reportaram outras tantas mesas que por esta Igreja de Deus, de Leiria Fátima, foram fazendo caminho, como a Ana tão bem nos narrou, como também da vida consagrada tivemos um eco, e como de cada uma das nossas paróquias nos chegou aqui. É isso que nós recolhemos. A casa de Deus e as nossas igrejas têm de servir para isto. Se queremos chegar juntos a esta mesa em que Cristo vem partir o pão e nos reúne todos, temos de fazer este caminho juntos. Este caminho de viver juntos. E queria só dizer uma coisa para responder à Ana bem, precisamente agora que concluímos este processo. Não concluímos nada. Agora que começamos a perceber este processo e a tomar-lhe o gosto, não é agora que vai parar. Aliás, eu ontem, é claro que isto é coisas que a gente vai ir vendo como, mas não tenho a mínima dúvida sobre isto, não tenho a mínima dúvida que este processo não para aqui, ainda por cima, nem começou comigo. Portanto, eu venho-me inserir nele, tenho de pelo menos dar o tempo
para eu poder aquecer também o motor e poder inserir-me neste movimento de igreja. É um movimento bonito. Porque hoje nós até ouvimos aqui críticas. E então isto fica assim no ar. Mas ouvimos sobretudo sede. Sede de uma igreja mais viva. Sede de uma igreja mais participativa. Sede de uma igreja mais unida. Sede de uma igreja mais missionária. E é por isso que nós precisamos deste processo. E também pedi a esta equipa que estivessem preparados, porque eventualmente isto não acabou já. E não quer dizer que fiquem sozinhos, vamos aumentar. O que interessa é que isto começou a mexer. E as experiências que nós ontem ouvimos e que hoje aqui se fez eco, são para continuar. Mas não continuamos sozinhos, por isso daqui a bocadinho, agora não é que tiramos esta mesa, vamos deixá-la aqui. Não tiramos. Paulo Gonçalo, não tiramos. Esta mesa fica aqui. Mas vamos, porque esta mesa junta-se àquela. Sem esta mesa do caminhar juntos, sem esta mesa de nos escutarmos, de relatarmos, não há aquela mesa da Eucaristia. Vira um rito, simplesmente. E é isso que nós queremos. É isso que o Espírito nos quer. É para essa igreja que o Espírito nos conduz. Foi muito, muito bonito ouvir também, concretamente, como é que uma comunidade paroquial foi fazendo isto. Cada um de vocês podíamos ter outras narrações, muitíssimas outras narrações aqui. Esta não foi escolhida nem porque fosse a melhor, nem porque tinha de ser uma. Mas incorpora e simboliza todo aquilo e contém tudo aquilo que foi feito em cada uma das nossas comunidades. Há grupos que aqui se disse que a mim me tocaram. O grupo mais pequeno foi o dos jovens. Então somos os desgraçados. Não motivamos os jovens. Ainda bem que sentimos sede disso. Ainda bem que sentimos sede. Quer dizer que há caminho a fazer. Outros grupos ficaram fora, que não foram, que a gente não está a saber integrar. Os casados, recasados, os que são diferentes em tantos jeitos. E então como é? Quer dizer que temos ainda muito que pensar, muito que dialogar, muito que rezar, mas temos de encontrar. Na Eucaristia, faço o resto do sermão. Agora é para dizer isto. Muito obrigado a todos vocês. A todos. Eu até posso dizer isso porque isto não é um trabalho do Bispo, foi feito por vocês. E isto é que é bonito. E isto é que é importante. Foi na ausência do Bispo, praticamente do António a sair, eu a entrar. Eu deixei o meu processo sinodal em Setúbal, só orientado. O Espírito vai chegar lá. O do António fez o mesmo aqui. Agora eu chego e tenho a chegar a esta colheita bonita, mas não é feita. É aberta para a gente passar, um caminho aberto para passar. E é isso que vamos fazer. Vamos celebrar agora e pedindo ao Senhor precisamente, integrando as duas mesas, a mesa da partilha entre nós e a mesa em que Ele vem partilhar connosco o seu pão, vamos partilhar a nossa vida, agora na comunhão. Antes, nosso organista Guilherme, deu-me aí uma nota solene de órgão para esta igreja, que quer caminhar e precisa de música solene. Não é? Diga lá, faça lá você a introdução. Então, muito obrigada, Sr. Dom José, pelas suas palavras, pelo seu entusiasmo e pelo seu testemunho de amor a esta igreja particular, da qual Deus o fez pastor. Vamos terminar este primeiro momento da Assembleia Diocesana com um novo momento musical e vamos ouvir o versículo Magnificat de Pachelbel e Niederländisches Lied de Scheidt.
Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme Ferreira.